Um dos maiores erros que geram frustração em programas de mentoria é que as pessoas imaginam que o processo de aprendizagem é linear. O que eu quero dizer com isso? Muita gente imagina o seguinte: a pessoa vai fazer a sessão 1 da minha mentoria, ela vai melhorar 15%. Ela faz a sessão 2, ela melhora mais 15%, na sessão 3 mais 15%, e lá no final da última sessão, ela melhorou 100%. Não é assim que as coisas funcionam. O que você vai ver nesse vídeo é que o crescimento seu como mentor e o do seu mentorando como seu cliente não é algo linear, é algo que não respeita a linearidade. E isso acaba no bug na cabeça de muitas pessoas. Você vai ver hoje que a aprendizagem não é um processo linear e que por isso você precisa entender esse conceito para melhorar a sua entrega, melhorar a sua didática. Veja esse vídeo até o final, senão você merece aquela velha e boa chinelada do fera. Existe um conceito que é muito variável de pessoa para pessoa, que é o que a gente chama de curva de aprendizagem. Cada pessoa tem dons e habilidades únicas. Algumas pessoas têm alguma dificuldade, por exemplo, para mexer no Excel. As outras mexem no Excel com uma extrema facilidade. Algumas pessoas têm dificuldade em gravar vídeos como esse. Outras fazem vídeo até com a boca fechada, digamos assim. O que eu quero que você entenda é que é muito diferente o processo de aprendizagem de cada ser humano. A mentoria não vai ter todos os mentorandos andando no mesmo ritmo, da mesma forma. Muitos mentorandos acabam ficando frustrados. Fulano de tal já conseguiu ter o resultado e eu ainda não. Muitas vezes quem sai na frente, às vezes depois cai. E aquele que demorou mais para dar um start em um processo, acaba ultrapassando. Se você vende uma mentoria sobre emagrecimento, por exemplo, pode ser que na primeira semana alguém que tem facilidade de perder peso, perca muito peso e saia na frente de todos os outros dos seus clientes. Só que essa pessoa acaba tendo uma dificuldade depois de manter a constância. E aquele que começou a perder peso depois, acaba depois, no resultado final, tendo um desempenho muito melhor do que aquele que deu a largada. O que eu quero que você entenda é que não importa qual é a mentoria que você trabalha. Não importa se é uma mentoria financeira, se é uma mentoria de saúde, se é uma mentoria de mentor para mentores. Em todo o processo de mentoria, vão ter aquelas pessoas que vão dar uma largada muito forte, depois vão cair. Vão ter aqueles que vão começar mais a pegar no tranco, mas depois que pega, decola. E vão ter aqueles que vão ter um crescimento um pouco mais linear. Não importa. O que eu quero que você perceba é que é extremamente importante você estar preparado para lidar com os mais diferentes tipos de cliente. Porque quando a gente faz uma curva, vem comigo aqui no desenho, quando a gente faz uma curva, por exemplo, de resultado por tempo, a gente observa isso o tempo inteiro. Aqui, eu vou fazer um gráfico para você. Aqui é o resultado que o cliente tem e aqui é o tempo que demora para ter resultado. A gente tende a imaginar que todo mundo vai funcionar de uma maneira mais ou menos assim, Quanto mais tempo a pessoa passa na mentoria, maior tende a ser o resultado dela. Isso aqui, é se o processo de aprendizagem fosse linear. Mas não é assim que acontece. Não para a maioria das pessoas. Tem gente, que vai fazer um gráfico muito mais assim, Vai começar tendo quase nenhum resultado por um monte de tempo e depois, evolui lá na frente. E acaba até passando o outro. Tem uns que vão dar um sprint muito forte e depois vão dar uma estagnada, vão ficar subindo bem devagarzinho. Existem vários caminhos possíveis de evolução dentro de uma mentoria. Então você tem que entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem um tempo e uma velocidade diferente de executar as coisas. E não existe um melhor ou pior, são apenas coisas diferentes. Porque o processo de aprendizagem não é linear. Quando você está conduzindo uma mentoria, você tem que ser capaz de olhar para os seus mentorandos e perceber o que está acontecendo com cada um deles. Em alguns programas você vai ter mais pessoas assim do que assado. Em outros programas, você vai ter pessoas mais assado, digamos assim, do que assim. Em cada programa, você vai ter pessoas com características diferentes. Vai depender muito de qual é o objetivo da sua mentoria, de quanto em quanto tempo funcionam os encontros. Enfim, existem várias variáveis nesse processo. É importante você entender que você não deve criar no seu mentorando uma expectativa de que a todo encontro de mentoria ele vai evoluir um certo ponto. Não, porque as pessoas são diferentes. Você tem que olhar o resultado como um todo e em quanto tempo ele foi gerado. Porque assim você consegue ter uma previsibilidade muito melhor da exponencialidade da curva de aprendizagem que você ajuda o cliente a superar a partir do seu conhecimento, da sua experiência. Quando você entende que o processo de aprendizagem não é linear, que cada um aprende numa velocidade diferente, que cada um executa numa velocidade diferente, você consegue entregar o seu melhor para os seus clientes. É bem comum que você tenha um mentorando que comece muito empolgado e depois suma. Nessa hora você tem que resgatá-lo. Manda um WhatsApp, pergunta se está tudo bem, chama ele de novo para vir para o programa, pergunta se ele está precisando de alguma ajuda. Existem aqueles que começam muito apavorados, querem fazer de tudo, querem fazer valer e depois cai a energia. O seu papel como mentor é ser um facilitador que está sempre analisando como é que aquele
como é que aquele cliente, aquele mentorando está se comportando e ajudando, estendendo a mão para ele que continue sempre buscando a evolução do resultado. Isso é extremamente importante para você ser um mentor melhor. Gostou desse vídeo? Então lembra de se inscrever no canal e dar uma navegada aqui nos outros vídeos do nosso YouTube. Ele tem vários conceitos, sempre muito curto, vídeos de mais ou menos até uns 15 minutinhos para que você tenha um insight poderoso, muito rápido e consiga colocar em prática para melhorar a sua atuação como mentor. A gente se vê em breve.